Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV Nestante o 31º episódio de Conversar. A instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura, das linguagens. Em 14 de março, anteontem, só que de 1847, ou seja, há 174 anos, nascia o poeta baiano Castro Alves, pertencente à terceira geração do romantismo brasileiro, a chamada geração social ou pré-realista. Com 13 anos, escreve seu primeiro poema. Aos 16, publica o seu primeiro poema sobre a escravidão. Autor de O Navio Negreiro, um dos mais impactantes poemas sobre a escravidão. Consagrou-se por aí como poeta dos escravos ou o poeta condoreiro do famoso verso: a praça é do povo, como o céu é do condor. Que depois Caetano faz uma paráfrase e diz: a praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Belíssima reconstrução. Morre de tuberculose, o mal do século, que acometeu muitos jovens, principalmente escritores, da sua época, aos 24 anos. Já falamos dele nos programas de novembro passado, no tocante à escravidão. Hoje eu quero pegar uma parte lírica e, para não dizer erótica, do grande poetinha. No texto Boa Noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde. É tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes: boa noite. Mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Julieta do céu, ouve, a calhandra já rumeneja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem cantou foi meu hálito divino. Se a estrela d'alva, os derradeiros raios derramam nos jardins do Capuleto, eu direi, me esquecendo da alvorada, é noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda, brilha na cambraia, desmanchado o roupão, a espátua nua, o globo de teu peito entre os mamilos, como entre as névoas se balouçam a lua. É noite, pois. Durmamos, Julieta. Recende a alcova ao trescalar das flores. Fechemos sobre nós estas cortinas. São as asas dos arcanjos dos amores. Afrouxa luz da alabastina. Lâmpada, lambe voluptuosa os teus contornos. Oh, deixa-me aquecer teus pelos divinos ao doudo afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento das teclas de teu seio, que harmonias, que escala de suspiros, bebo atento. Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Que importa os raios de uma nova aurora? Com o negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Evoé Alves.
O mote do episódio de hoje é literatura e direito, entre a arte e a ciência. Gregório de Matos Guerra, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Essa de Queiroz, Raul Pompeia, Raimundo Correia, Alfonso de Guimarães, Augusto dos Anjos, Graça Aranha, Oswaldo de Andrade, Alcântara Machado, José Lins do Rego, Clarice Lispector, Jorge Amado, Lígia Fagundes Teles, Monteiro Lobato, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, Rubem Braga, Rubem Fonseca, João Baldo Ribeiro, Rui Barbosa, o Águia de Aia, advogado, jurista, diplomata, filólogo, tradutor, orador, escritor. Por isso, polímata. Aqui no Piauí, Amélia Bevilacqua, Fontes Ibiapina, Agadobal, Ogerrego de Carvalho, Otton Lustosa, Elmar Carvalho, Alcenor Candeira, Ramsés Ramos, Vede Araújo, Paulo Machado, Ubervando Nascimento, Rogério Newton, Caio Negreiros, Nelson Nunes. Nosso protagonista de hoje é de Teresina. Cedo tomou rumo para Belém do Pará, depois para Salvador, Bahia, onde se graduou em Direito pela Universidade Federal da Bahia. E fez pós-graduação em Direito Constitucional na Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Advogado militante, foi conselheiro, secretário-geral e vice-presidente da OAB Piauí. Poeta modernista da geração de pós-69, membro da União Brasileira de Escritores. Publicou o seu primeiro livro em 78, Operária, Árvore de Papel em seguida, Na Boca do Vulcão logo depois. E participou de diversas antologias. O Rio, a Nova Poesia Brasileira, Postais da Cidade Verde, Antologia Poética Piauí-Ceará, Mão Dupla, Poesia Piauiense do século XX, Baião de Dois e por aí vai. Amigo e professor na ESA OAB, onde juntos ministramos o curso de linguagem forense, sempre envolto e amante de eventos literários. Quem honrosamente representei juridicamente falando foi seu preposto literário na segunda Noite Cultural dos Advogados, em que se homenageou o poeta Agadobal no evento da CAP OAB em 2016. Confrade aqui da nossa confraria Camões, mais que tudo isso, ele é meu amigo, eu apenas serei o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será o protagonista Nelson José Nunes Figueiredo. Poeta Nelson Nunes, saudações camonianas, bem-vindo ao Conversar. Boa noite, professor Nilson. Saudações a todos que nos assistem e, de alguma forma, contribuem para que esse seu programa permaneça no ar com esse sucesso. Obrigado, mestre. Meu amigo poeta, meu poeta amigo, a nossa pergunta sempre ela procura vasculhar o nosso mote. Então, a primeira pergunta que vai para o amigo é: por que poesia? É uma pergunta que é a mesma que sempre fala para um jurista. O que é direito, por que o direito? A poesia não há como definir uma palavra só numa frase. Por exemplo, um revolucionário tem a palavra como arma. Usa a poesia para expressar os seus sentimentos, a sua revolta. Um apaixonado usa a mesma palavra em versos para homenagear sua musa. E assim, cada um tem a sua definição de poesia, a sua forma de ver a poesia, de usar a poesia, de se expressar através da poesia. Eu poderia resumir, no meu entendimento, que a poesia é conhecimento, é salvação. É como um bálsamo
porque a poesia alimenta a nossa alma. Dentro desse contexto, dessa definição que você deu de poesia, eu faria uma, digamos assim, prolongaria um pouco essa abordagem sua. E o que é o poeta? O que faz, o que torna um escritor em poeta? O poeta ou qualquer escritor, o que o torna assim é a própria necessidade. Aquele que sente a necessidade de se expressar, seja em prosa, seja em verso. Sem essa necessidade interior, não se faz um poeta, não se faz um escritor. Nós não podemos forçar, porque nós, como dizia um grande poeta mexicano, Otávio Paz, você pode ter uma máquina de rimar, mas você nunca vai conseguir uma máquina de poetizar. Um outro mote para o nosso bate-papo hoje, assim, que nós definimos a data, foi por conta do 14 de março, que, por conta do nascimento do Castro Alves, foi consagrado, desde 1977, como o Dia Nacional da Poesia. O projeto de lei acabou caducando, não se consagrou, não se, digamos assim, oficializou, mas caiu no uso do povo. Foi consagrado, né, mesmo não oficialmente. 40 anos depois, o senador paraense Álvaro Dias, agora em 2015, resolveu entrar com um outro projeto em que mudava o dia da poesia para 31 de outubro por conta do Carlos Drummond de Andrade. O colega vê isso como um desrespeito ao Castro Alves, uma desnecessidade, ou tanto faz, ou é bom para a poesia termos essas duas datas, uma anula a outra? Como é que o amigo vê isso aí? Em primeiro lugar, você foi muito feliz em abrir o programa homenageando a poesia em nome de Castro Alves. Bastava que ele tivesse escrito o Navio Negreiro para ser um grande poeta, não só brasileiro, mas universal. E esta data, em homenagem a ele, que também foi estudante de Direito, embora não tenha chegado a se formar, em virtude da fatalidade, eu considero uma data correta, uma homenagem justa. Né? E não acho que Carlos Drummond, pelo que nós conhecemos, pelo jeito dele, que ele estivesse sentindo falta ou reclamasse essa homenagem, tirando Castro Alves nesse lugar. Então, eu acho que estaria de bom tamanho, está de bom tamanho, que a poesia seja homenageada em nome de Castro Alves, que essa data permaneça indiferente. Do extenso panteão de advogados, escritores, muitos que a outra vertente nossa é essa relação entre a literatura e o direito, como você mesmo colocou, a arte e a ciência. Então, do extenso panteão, que eu citei agora alguns nomes, não, nem todos, de advogados que se tornaram escritores, muitos nem exerceram a profissão. Como o caso de Castro Alves, nem chegou a se formar. Outros abandonaram o curso ao longo, né, da jornada. Seguir a carreira jurídica era, digamos assim, na época desses grandes escritores, ser da elite ou uma alternativa à medicina. Porque, além de advogados, nós temos muitos profissionais do direito, aliás, além de escritores, professores, tradutores, muitos se
enveredaram pelo jornalismo como contista, cronistas e por aí críticos literários, mas vamos nos restringir ao escritor. Então, você vê que primeiro, a saída para o direito, o viés do direito, seria pertencer a uma elite ou seria apenas uma alternativa, ou você acha que tem outra razão? Na verdade, nosso período colonial, a Universidade de Coimbra era a nossa faculdade de Direito. Era o centro de formação jurídica em Coimbra. E a escolha não era uma escolha, vamos dizer, voluntária. Aqueles que tinham condições econômicas, que as famílias, nessa época, mandavam para Coimbra. E lá escolhiam a faculdade de Direito, em lugar de Medicina, que existia também na época. Por quê? Normalmente, os estudantes brasileiros que seguiam para Coimbra não tinham propriamente vocação jurídica. E eu digo isso com base nos livros de Machado de Assis. Basta ver uma série de livros. A obra de Machado de Assis é pródiga em personagens advogados. Dizem que ele botava o anel de doutor em qualquer um. Mas não, é porque, na verdade, estes personagens que ele tirava da realidade da época, da vida social da época, eram assim. A maioria jamais pisou num fórum. A maioria não tinha nenhuma vocação, não tinha nenhum interesse no estudo do direito. Então, para as famílias, tinha um filho com um título de doutor, bacharel em direito. E daí nós sabemos que o Brasil começou a se tornar o país dos bacharéis. E isso apenas com uma faculdade em Coimbra. Depois, só em 1823, 27, se eu não me engano, é que vieram os dois primeiros cursos jurídicos no Brasil, em São Paulo e em Olinda, né? Onde Castro Alves estudou, parece que saiu de Recife, transferiu para São Paulo, mas não concluiu o curso. De lá para cá, continuou a tradição. Os historiadores, como Sérgio Duarte de Holanda, falam a mesma coisa que o Machado de Assis falava nos seus romances. Trata do bacharelismo no Brasil. E daí para cá a gente sabe que o resultado é outro. Na verdade, explodiu, né? Proliferaram as faculdades em todo o Brasil. E hoje o Brasil não é só mais um país dos bacharéis. Hoje o Brasil tem um título ostenta o título de país com mais faculdades de direito no mundo. No mundo. Se somar todas as faculdades de direito existentes nos demais países, o Brasil ainda é campeão em faculdade de direito. A Lígia Fagundes Telles, em uma entrevista, perguntaram a ela o seguinte: hoje você é uma escritora. Vive ou pode viver só desta profissão? Aí ela responde: não posso viver só da literatura. O repórter pergunta: qual é, então, sua carreira paralela? Ela diz: sou advogada do Estado, mais precisamente procuradora. Aí o repórter pergunta: continua trabalhando nisso? Aí ela: sim, sou procuradora do Estado. Não vivo dos meus livros. Eles dão uma margem para certas superficialidades, mas não para o essencial. Aí eu pergunto ao amigo: qual a relação entre essas duas atividades? A ciência e a arte. E em que elas se afastam? Aí a primeira pergunta, não sei se tem muita relação, né, com o procurador, com a atividade paralela da escritora, Lígia, né? Mas a relação com o direito, entre o direito e a literatura e direito como arte, existe. E aí, para lhe responder, nós precisamos só buscar um pouco as origens do direito.
nós aprendemos na velha cadeira, na antiga cadeira de introdução à ciência do direito, que a ciência do direito tem duas fontes, dois tipos de fontes. As formais, que são a lei, a Constituição, a jurisprudência, os costumes, os tratados internacionais e tudo mais que é legislado. E as outras fontes, que são as fontes materiais. Ocorre que, na maioria das vezes, os professores nas faculdades referem mal, ou, quando não, ignoram essas fontes materiais. E quais são essas? São todas aquelas fontes ligadas à cultura, história. Ou seja, em resumo, o direito nasce da cultura, que é o mesmo lugar de onde saem as obras de artes, a pintura, a literatura, a música, a ciência, todas as ciências, ou a ciência de todas as coisas. Então, de um ponto de vista sócio ou histórico-cultural, histórico-social, melhor dizendo, nós podemos dizer que o direito é uma ciência, mas é uma ciência cultural. Isso, não quero com isso negar, não quero negar com isso o caráter científico que muitos defendem, que nós também defendemos e que está aí. Mas isso também não quer dizer que as afinidades que existem entre literatura e direito não tornam o direito uma arte. E nós vemos isso como? Se nós formos buscar lá na antiguidade, nas origens, nós vamos ver que a noção de justiça, que é um dos sentimentos mais primitivos da nossa alma, e que também é o que há de mais fundamental na sociedade, essa noção de justiça já existiu nas lendas, era exaltada nas canções antigas. Composições estas que vieram pela tradição oral e passaram de geração para geração. Aí nem existia o direito como ordenamento jurídico sistematizado, mas a noção de justiça era o mesmo direito, substituir o direito, porque nós podemos ter uma sociedade sem ciência jurídica, mas todas, qualquer uma delas, tem direito. Então, não há sociedade sem direito, por mais rudimentar que ela seja. E essa relação, ela não é só antiga, é uma relação umbilical. Nasce lá atrás, lá na antiguidade, e perdura até hoje. Essa relação, cada dia mais perene. Embora muita gente não reconheça, ou seja, pouco reconhecido, mas é inegável que há uma relação íntima entre literatura e direito. E elas se afastam em que momento, o Nelson? É difícil de dizer. Eu acho, na verdade, elas estão entrelaçadas. Nós temos vários tipos de direito e literatura, essa relação. Pode ser vista de várias formas. Vamos ver. Nós temos o direito na literatura. O que é? São essas obras, as nossas obras famosas ou atuais, ou as que ainda vão ser produzidas, que falam do direito. Tem como tema o direito. Estão aí as obras clássicas, internacionais ou mundiais, desde, se você pegar O Mercador de Veneza, de Shakespeare, O Processo, de Franz Kafka, e também A Polônia, que é outro, de Franz Kafka. Se você pegar as fábulas lá de Esopo, ou de La Fontaine, todas essas são entrelaçadas com o direito. As fábulas, muitas vezes, uma página diz mais do que muitos livros. E sempre a melhor da história é a justiça, é o direito. E do lado brasileiro, do lado nacional, nós temos, desde que nós falamos de Machado de Assis, que é pródiga em
fala do direito. Nós temos Guimarães Rosa, um grande sertão de veredas, que tem um dos maiores julgamentos da nossa literatura, que é o julgamento de Zé Bebel, o maior julgamento do sertão. Nesse julgamento, na forma de Guimarães Rosa, o direito está representado e respeitado as normas jurídicas, o direito de defesa, as comunicações entre réu e acusado, toda contraditória que foi formada. Então, são obras que devem ser estudadas, porque vão despertar o senso crítico dos alunos. A análise dessas obras leva o estudante a pensar criticamente, a fazer uma reflexão jurídica sobre temas da literatura que nascem da nossa realidade social. Você vê que o Auto da Compadecida seria também possível colocar nesse rol? Sim. Dessa reflexão, desse tratamento de julgamento de ações e de valores? Sim. Apesar de ter uma ótica, digamos assim, religiosa, mas é a partir de ações e de atos na sociedade normal. Sim, o direito. O julgamento, digamos assim, seria divino, mas é a partir de ações sociais. Exatamente. Todas essas obras têm uma certa característica de justiça, o anseio de justiça do povo, o autor coloca nessas obras. Estão lá. A depender da análise que seja feita, você vai encontrar. Você vai encontrar em Clarice Lispector. São casos sobre família. Um simples conto. Por exemplo, algum tempo atrás, eu escrevi um artigo baseado no conto de Moacir Sclia, falando sobre cidadania. Em um conto de 2 páginas, se aprende mais do que em muitos livros. Pode-se aprender, dependendo, isso aí é um trabalho dos professores, da análise que for feita. Um cidadão que só conheceu o nome, foi chamado de cidadão, considerou o nome dele, no dia que morreu. Ele precisou morrer para poder viver como cidadão. Isso está num simples ponto. Simples é uma maneira de dizer, porque curto, mas de grande relevância para a análise de direito, análise jurídica. Agora, diga-me uma coisa, mestre. Você veria viabilidade, contribuição de estudos literários na formação no curso de Direito? Sim, sim. Isso existe. Não é que se vá criar uma disciplina específica de literatura para a faculdade, mas existem disciplinas que podem absorver o tema da literatura, a análise de obras literárias. Isso é feito em muitas faculdades, principalmente no exterior. Nós temos notícia disso. Aqui, nós temos notícia também, que são feitas, mas quase que particularmente. Não é um tema que é absorvido por todas as faculdades, como uma forma de melhorar o ensino, de dar um humanismo ao estudo do direito, levar uma outra vertente para que os estudantes possam abrir a mente, abrir os horizontes, estudando grandes obras e outras que não tanto, como a gente nem pensa que existem situações, questões jurídicas envolvidas. Aí depende do professor também de conhecer as obras, de ter o interesse em fazer a análise e levar para que os estudantes possam também, a partir daí, se interessar.
Agora, Nelson, só que o nosso amigo Donato, o professor Donato Sobrinho, colocando que o juiz de Paz da Roça, de Martins Pena, que é um outro belo exemplo, dá aqui os parabéns, aliás, a boa noite, o agradecimento ao professor e advogado, Eduardo Diniz, nosso amigo, a outra advogada, ex-aluna da Escola de Magistratura, Carol, lá de Picos, aqui também o Caio Negreiros, também advogado, o professor, amigo e confrade e advogado Paulo Paiva, né? E a Anne Caroline, o professor, contador e advogado também, nosso confrade José Corsino Raposo, e mais gente, tem mais gente aparecendo aí. Daqui a pouquinho a gente fala de mais gente. Bom, então, diga-me uma coisa. Estamos falando de duas coisas. Uma, estudar obras que tenham a temática, que tenham o conteúdo e uma linha estrutural voltada para o direito. E uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte: uma obra que não tenha nada a ver com isso. Não aborda nenhuma questão de reflexão jurídica, de linha temática ou de conteúdo ou personagem comportamental falando. Eu falo um exemplo. Estudar a poesia de Nelson Nunes, estudar a poesia de Drummond, estudar a poesia de H. Dobal, estudar a poesia de Caio Negreiros, estudar o romance de Otto Lustosa. Então, estudar literatura pela beleza estética e pela linguagem, pela estruturação, isso não seria válido num curso de Direito? Sim. O nosso grande jurista piauiense, que foi considerado o criminalista do século XX, o maior criminalista do século XX, ele disse certa vez, numa conferência, isso dito pelo professor Paulo Medina, em seu livro, que aconselhava os estudantes a lerem os livros, obras literárias, a ler sociologia, ler política, ler economia, história, qualquer coisa, inclusive direito. Então, ler ajuda. Seja uma obra de Franz Kafka, seja o Alto da Compadecida, seja a memória do Cáceres de Graciliano Ramos, seja Sertão em Veredas, Grande Sertão em Veredas, ou uma simples fábula. Tudo ajuda. Abre a mente, desenvolve o raciocínio, alarga a forma de pensar. Poeta, eu tiro por mim. Ainda uma criança no colégio diocesano, fazendo a 5ª, 6ª série, foi ouvindo um poema de Vinícius de Moraes que eu acordei e digo, mas o que é isso? O que é que essas palavras têm de tão fascinantes? E me abriu o gosto. Como eu já disse a você o outro dia, o meu tio também advogado, professor Barreto, Francisco Soares Barreto, Barretão, professor de latim, doidão, né? Professor Barreto, quando chegava à casa de meus avós, eu menino, criança, e ele chegava, e quanto mais chupeta ele estava, mais ele recitava. Não esqueço tio Barreto em cima da mesa de jantar da casa da minha avó, recitando, gritando, urrando, que às vezes faltava explodir. Um poeta que eu só fui saber muitos anos depois que era da Costa e Silva. Ele recitando a Moenda. E eu ficava olhando o meu tio, e eu não sabia que aquilo era embriaguez, que aquilo era efeito do álcool. Eu só via a beleza com que ele proferia aquelas palavras. E me deixou encantado. O meu avô,
pai do tio Barreto, pai da minha mãe, semi-analfabeto, mas que sabia alguns poemas de cor e dizia com uma graciosidade que eu ficava encantado, porque era meu avô, era meu exemplo. Então, esse contato com a literatura abre, esse contato com a literatura faz com que você passe a ter mais, inclusive, sensibilidade. Quando um advogado vai expor, vai defender uma sustentação oral ou vai expor em suas peças um determinado fato, ele não está sendo um escritor, um contista, um contador de história? Exatamente. O instrumento de trabalho do advogado é a palavra, a linguagem. Então, aquele que lê, independente de ser uma obra voltada para a questão jurídica, ele está abrindo a sua mente. Ele está, no mínimo, ganhando ou aumentando o seu vocabulário. Nós precisamos escrever, redigir diariamente. É um trabalho diuturno do advogado escrever. Então, se o advogado não souber usar a palavra, não souber usar a linguagem, ele está em desvantagem em relação àquele outro ou àqueles outros que leem, que procuram se agregar mais conhecimentos. O Rui Barbosa, nosso grande patrono, disse que o primeiro homem, que o advogado, o primeiro advogado, foi o primeiro homem que defendeu com veemência e com a palavra, o uso da palavra. Os outros homens defendeu contra a violência, contra a fraude e contra as injustiças. É provável que esse primeiro homem que tinha esse dom da palavra, e sem ter ido à escola de direito, numa faculdade, tinha condições, qualidades para defender o seu semelhante com essa veemência. Talvez tenha sido um escritor, um poeta, ou pelo menos um amador das letras. Nosso amigo professor Eduardo Diniz, que era o nosso diretor lá na ESA durante o nosso curso, coloca que é medida por medida o direito em Shakespeare, né? Isso de José Roberto de Castro Neves, datado em 2013. Uma outra menção de título que trata também da questão do direito. Perfeito? Aí eu quero agora dar uma pitada diferente para esses profissionais do direito. Digamos assim, o grande jurista Aires Brito, além de, nas suas peças, colocar poesia nas suas peças, autor de poesias eróticas. Ele viu outro dia num programa ele recitando poesias eróticas. O que o amigo diz daqueles profissionais do direito que usam da sua peça, tiram a linguagem jurídica, a linguagem forense, a linguagem sisuda, e entram com a graciosidade de fazer um despacho, uma peça, um pedido em forma de verso, de forma até possivelmente cantada. O que o amigo diz? O que acha? Nós conhecemos, né, todos, vários exemplos de peças jurídicas escritas em forma de verso, sentenças até. Na verdade, cada carreira, né, tem sua própria característica, né, tem sua forma, né, tem sua liturgia. Não que eu queira dizer que a forma jurídica tem que ser esta, sisuda. Na verdade, os grandes juristas defendiam o contrário, que nós advogados, devemos escrever de forma correta, escorreita, né, de forma educada, mas com uma linguagem que seja inteligível, que todos possam saber. E isso não é de agora. Na verdade, lá no século XVIII,
o grande jurista, na verdade, o grande filósofo, ou justo filósofo, né? Cesare de Beccaria, o Marquês de Beccaria, já dizia que já contestava as peças jurídicas da época escritas em latim, que ele chamava de uma língua morta. Ele achava que as peças, as leis, deviam ser redigidas de forma simples, em língua comum, e que se tornassem, de certa forma, familiar, como se fosse um catecismo. E ele disse ainda mais, naquele tempo, deixou uma frase, se eu me lembrar toda: feliz das nações as quais o conhecimento do direito, o conhecimento das leis, não é uma ciência. Isso ele não queria contestar a ciência. Estava falando ciência no sentido geral. O que ele queria dizer é que nós devíamos usar uma linguagem que o povo entendesse, que o povo compreendesse. Porque se o povo compreendesse, quanto mais homens entendessem o que estava escrito na lei, menos delito eles praticariam. Essa era a ideia do iluminista daquela época, e foi transmitida por Beccaria. Hoje, as pessoas, o povo comum, os leigos, não conseguem compreender a maioria das sentenças, dos acordos, porque não são escritas em latim, mas são escritas em uma linguagem fechada, hermética e própria da área jurídica. Não permite que as pessoas compreendam sem perguntar a alguém, sem que sejam traduzidas, e muitas vezes são mal traduzidas por quem está na imprensa, por exemplo, pode traduzir porque não entende. E essa não tem essa necessidade de nós mantermos esse juridiquês, como chamamos, como podemos chamar, estranho aos ouvidos das pessoas comuns. É preciso que quanto mais a gente lê, quanto mais as faculdades também orientem como deve ser escrita uma peça. E nós podemos exagerar aqui ou acolá. Não precisa que seja escrito em verso, de uma forma puramente literária, mas que seja escrita de uma forma inteligível, para que todos possam compreender. Como nós estamos aqui atacando 3 frentes, o Dia da Poesia com Castro Alves, o direito à literatura e a sua poesia, eu pedi 3 perguntas magnas, porque uma só para você não dava, né? Então, André, por gentileza, a primeira pergunta magna daquela sequência que eu pedi a você, por gentileza. Professor Nilson, parabéns pelo projeto Conversar. Minha pergunta ao professor Nelson Nunes diz respeito à aproximação do direito tributário com a linguagem e a literatura. Há muitas obras relacionadas ao direito penal e ao direito civil, especialmente responsabilidade civil. Mas nessa esfera mais do direito tributário, há uma escassez, eu vejo uma escassez maior de autores e obras que retratam na literatura essa temática da tributação, essa temática da questão fiscal do Estado. Tirando aí as obras históricas, como relacionadas especialmente aí à Revolução Francesa, a Revolução ou o movimento de independência dos Estados Unidos, e aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, revoluções que tinham na tributação o pano de fundo, né, dessas rebeliões, há poucas obras de literatura voltadas para essa questão tributária. Então, a minha pergunta é se o nosso palestrante tem algum autor ou alguma obra específica nas quais ou nos quais ele vê essa aproximação do direito tributário, da questão fiscal com a literatura brasileira ou estrangeira. Muito obrigado.
Veja aí que o nosso confrade, agradecer ao nosso amigo Paulo Paiva, professor de Direito, um leitor, né, permanente e apaixonado também pela literatura, pela arte, pelo cinema, pela música, e vem tocar no outro aspecto, né, da literatura e do direito, diferente dos dois primeiros que nós já falamos. Certo. Grato ao professor Paulo Paiva pela pergunta, mas eu gostaria de antemão fazer uma observação. Eu não sou professor de direito, não sou professor de nada, na verdade. Então, é apenas porque a pergunta dele envolveu toda a seara do direito, quase. Mas, Paulo, é o seguinte, eu entendo que o direito, se nós formos pensar bem, o direito tributário, hoje no Brasil, para se entender, nós, advogados, ou qualquer outra pessoa, empresário, é a maior dificuldade do mundo. Então, vamos exigir que o escritor coloque como tema de uma trama a questão tributária, aquela que a gente conhece, aquele emaranhado de normas, de regulamentos, portarias, convênios, etc. É isso que nós temos hoje, que as pessoas conhecem. E por isso que nós nos concentramos em ver nas obras as grandes revoluções que iniciaram em função da questão dos tributos, da cobrança exagerada de tributo, por exemplo. E aqui, você falou na Revolução Francesa e na Revolução Americana. E eu queria fazer um adendo, só para deixar claro que a nossa Inconfidência Mineira, uma revolução que não se realizou, mas que teve também como motivo a cobrança exagerada de tributo, a derrama. Né? Os inconfidentes, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Antônio Manuel da Costa, foram para Coimbra, acontecia na época colonial. E de lá, na época, voltaram, trouxeram de sua bagagem as ideias iluministas. Tanto é que a nossa Conjuração Mineira aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa. E até um pouco mais cedo, né? Porque foi antes da queda da Bastilha, que é o que marca a Revolução Francesa. Mas, voltando à sua pergunta, a questão de se falar direto ou indiretamente de determinada área de direito, no caso a tributária, ou de civil, poderia ser relevante, mas não tanto assim. O que importa é essa interação entre direito e literatura. Ora o direito aparecendo na literatura como tema, ora o direito sendo da literatura. Quer dizer, nós podemos dizer direito da literatura, a questão autoral, da propriedade intelectual. Tudo isso é direito na literatura. E, mais importante ainda, o direito à liberdade de expressão, que é muito cara para a literatura e para todas as manifestações de arte. E é o direito que faz a defesa da literatura quando é invadida a sua propriedade autoral, propriedade intelectual, né? Então, essa interação é importante, não importa de onde ela venha. Mestre, vamos agora partir antes de partirmos para a segunda parte do nosso bate-papo, está aqui boa noite para as pessoas que nos prestigiam, como a Cristiane Pacheco, que sempre está na nossa plateia, a Rita Campos, professora, a Luciane Tobler, a Anne Caroline, que eu confundi com, certo? A Carol, a Rosa Nunes, Enaira, né? O João Vitor, quem mais? A Melissa Barros, né? O Alexandre Lima, que mais? O Felipe Figueiredo, o professor e amigo da Federal, o professor Francisco Tavares, Maria Querubina de Fortaleza,
Leidiane Barros, professora, e a Vanessa Mendes. Um abraço a todos aí. E se tiver alguma pergunta para o professor Nelson, podem mandar bala. Sérgio Campos, que acaba de entrar. Mas eu quero começar essa segunda parte lendo o seguinte. Por ti, poesia. Por ti, lenda do amor que me envolve a vida com seu manto de fantasias, protegendo-me qual baluarte contra o furor dos olhares. Eu canto. Porque é do movimento ritmado de teus passos que nasce e cresce. No espaço do meu coração, o sentimento da melodia da vida. Por ti, alegria lírica e libertária que emana contagiante das alturas, como o raio estonteante atinge a medula, conquistando o homem, fulminando o medo. Eu vivo. Porque é de tua boca, na força da chuva e dos ventos, que vem o hálito mágico da palavra que me faz seguir o enigmático destino, lutando desesperadamente por ti, poesia. Este é Nelson Nunes, poeta piauiense da melhor qualidade. Primeiro livro do poeta, Operária, publicado ainda na Bahia, quando tinha 24 aninhos. Vamos já conversar disso. O segundo, Árvore de Papel, 6 anos depois. E 34 anos depois, aliás, 6 anos depois, vem Na Boca do Vulcão. Então, nós temos aí as 3 obras. A primeira, com 24 anos, 3 anos depois, Árvore de Papel, 6 anos depois, Na Boca do Vulcão. A pergunta é: 34 anos se passaram e o poeta não mais publicou. Por que este lapso temporal tão longo? A poesia esfriou? Ou a noite que esfriou? A poesia não veio? Não veio a utopia? O que aconteceu, Nelson? Não, a poesia vem sempre. E eu continuo escrevendo. Houve uma época em que eu preferi publicar artigos em jornais, por exemplo, que também esporádicos, eventuais. E eu continuo escrevendo e, alguns anos, eu pensei em fazer uma antologia. Foi um projeto, inclusive, eu chamei a Marlene Lins, e ela fez um trabalho. O projeto já estava praticamente pronto, inclusive com a capa do artista plástico Amaral. E, de repente, eu resolvi não antologia. Achei que essa época, e aqui não, ainda não estava nem nessa polarização toda, essa discussão toda nas redes sociais. Mas eu achei que não valia mais a pena, pelo menos no momento, eu fazer essa antologia. Preferi esperar tentar publicar outro livro, até que eu tentei fazer, de ensaios, e deixar a antologia mais para frente, acrescentando ou publicando um novo livro de poesia. E o tempo passou, e eu continuo esperando que dê coragem, que dê vontade, que as coisas mudem. Ainda no livro Árvore de Papel, o poeta diz no texto Via Linguagem: no instante não comporta mais que um gesto. Vou partir para, com os velhos navegantes, descobrir nuas as tuas belas Índias ocidentais. E no virtuosismo desse instante, beberei o manancial de tua língua, romântico, como se bebe o vinho, cantando, como se deve no ninho
baixinho no colo da semântica. A Tito Filho, em 1988, logo após a publicação do seu terceiro livro, disse o seguinte: liberto das trincheiras da poesia metrificada e ritmada, com o vulcão de sua alma sentimental, liberto das tradições da forma e do fundo da poesia clássica, cria conceitos e imagens arrojadas de seu pensamento de poeta modernista, de artista das novas concepções da poesia livre. Já Tito Filho foi presidente da nossa Academia de Letras e um dos homens, dos intelectuais mais respeitados deste Estado. É um elogio de massagear o ego. Mas eu quero dizer para o amigo, a minha leitura, que a sua poesia, além do conteúdo contundente, para não dizer engajado, que para mim já virou chavão, é visual. Ela enrama-se, ela espalha-se pela folha, ela preenche os espaços da folha, do papel, ao passo que ela desafia a percepção e o conhecimento de mundo do leitor. Esse foi ou é seu projeto literário, ou era a tendência da geração pós-modernismo? Tipo concretismo, poesia praxis, neologismos, trocadilhos. Professor Nilson, eu acho que o senhor sabe disso. Existem pessoas que são músicos e dizem, eu toco de ouvido. Uma pessoa que nunca foi atrás de saber mais sobre música, escrever, ler partituras. Então, eu me digo que a poesia, para mim, é aquilo que eu senti. É lógico, eu posso dizer que li alguns livros, ou muitos poemas, mas eu não procurei fazer a minha poesia a imagem disso ou daquilo. Muito pelo contrário. Às vezes eu procurava tirar ela de determinados lugares. Quanto mais eu soubesse que ela nasceu de mim, da minha experiência, melhor para mim, me sentia bem melhor. E isso não quer dizer, não estou querendo dizer que a gente não sofra a influência dos grandes poetas, não sofre influência, inclusive, de música, de outras coisas que estão a nos cercar. Mas eu não saberia, e nem acho que interessaria os outros, a minha própria opinião. A intenção do poeta fica aqui dentro. E aí o que nós esperamos é que os leitores, os professores, os que analisam os textos, digam o que sintam, esclareçam. E isso é bom, porque esse poema pode tocar o professor Nilson de uma determinada forma, pode tocar o outro de outra forma, né? Pode tocar de tantas formas que depois nem eu mesmo sei se as pessoas viessem me dizer se o poema era meu. Eu peço ao nobre amigo Data Vênia que eu, nos cursos de linguagem forense da Escola Superior de Magistratura, quando eu explicava o porquê do Data Vênia e a aplicação do Data Vênia, eles ficavam, alvoroçados. Mas eu digo ao amigo o seguinte, e é porque eu não tive tempo de fazer uma análise profunda. Eu fiz uma análise daquele dia que o amigo me trouxe os 2 livros primeiros. No seu primeiro livro, o livro de estreia, quando ainda tinha 24 anos, então um escritor ainda literariamente novo, principiante, teoricamente, é um livro de textos longos. São textos de uma página inteira, 2 páginas, 3 páginas. São textos longos. Aqui e ali, veja só, são textos imensos. Aqui e ali, o poeta se atreve
ao que vai aparecer mais à frente. O texto mais conciso, um texto mais enxuto, mais cirúrgico, um texto mais denso, porque quanto menor, há quem ache que a poesia, quanto menor, mais fácil fazer. Quanto menor, é mais simples. Quanto menor, ela é mais pesada, ela é mais densa. Então, o colega, inclusive, na própria temática, ele sai de uma temática mais, digamos, universal e vai para uma temática mais pontual. Já mostra vários neologismos, várias recriações. Aí ele vem para o livro 2, que é Árvore de Papel, em que ele já começa a botar as unhas de fora. Ele começa... Um detalhe que eu não disse, poeta, é que aqui você já é subversivo no primeiro. Mostrar aos colegas, olha só aqui, quem é que está sentadinho aqui com violão e tudo. O poeta já começa colocando a dedicatória no primeiro livro, a dedicatória lá no final. Já há uma subversão da estrutura normal de um livro. O livro não tem índice. O livro já é despido, já é desprovido dessa formalidade, já é uma quebra de paradigmas. Quando vem para o segundo livro, já começam a surgir principalmente os neologismos e as brincadeiras, eu diria assim, estruturais. Mas quando chega ao terceiro livro, é uma anarquia do verso. É a anarquia do verso. O poeta simplesmente sai desafiando a competência do leitor. Se ele não tiver competência para acompanhar, ele vai ficar no meio do caminho, certo? E não vai haver nenhuma pedra, vai haver um poema, certo? Então, o poeta, quando faz esse tipo de construção, isto não é para um leitor desatento, principiante, amador. Isto é para leitor que já é passado da casca do alho, porque senão ele não acompanha. O colega é simplesmente, ele não só brinca, certo? Como ele faz um trocadilho de palavras que pede muita atenção do leitor. Prendo, brinco com 7 chaves, engendro, destrinco a porta dos 7 mares. Só que isso jogado, e esse aqui é um dos mais simples. Há outros bem mais complexos. Bem mais complexos. Como o próprio o livro que bem... O poema Fábrica em mim as fibras rubras, retilíneas, fibras de vida, vibrem, mais que fibras de vidro em mim. Isso aqui dá uma aula. Isso aqui dá uma aula. Aí eu pergunto ao amigo, qual foi a repercussão de seus livros, principalmente o terceiro, com essa proposta estética? Não conheço. Que eu saiba, não tem nenhum. Não pode. Eu sei do primeiro livro, uma história que o Caio Negreiros, que está até participando aí, foi testemunha. Depois de 30 anos de escrita esse livro, o Caio foi, acho que, de lua de mel para Salvador, coisa assim, acho que sim. E lá conheceu um jovem e que perguntaram se ele me conhecia, se ele, Caio, me conhecia, e se eu era vivo. E o Caio disse que sim, conhecia e que estava vivo. E eles disseram então que encontraram esse livro primeiro, encontraram, não foi nem um sebo, né? Isso é mais lisonjeiro. Encontraram no lixo e guardaram e começaram a ler e gostaram do livro. E dessa conversa com o Caio resultou, e aí, semanas depois, quando o Caio voltou, eles me ligaram, fizeram
uma teleconferência naquela época para falar comigo. E falaram e contaram a mesma história, confirmaram a história que o Caio me havia contado. E eu, então, agradeci muito a eles e, como eu já tinha pouco, naquela época, eu já tinha poucos exemplares, mesmo assim, acho que mandei uns 2 exemplares para eles em Salvador. Essa foi a grande repercussão. Você está dizendo com isso, Nelson, que nós, escritores piauienses, não somos lidos? Não, a pessoa pode ser lido, mas a questão da crítica literária aí já é outra coisa, né? Nós conversamos com as pessoas, entre nós. Eu nunca vendo meu livro, isso aí, como a Lígia falou, eu tenho que ver de outras coisas, né? Mas o que o poeta espera não é ganhar dinheiro com o livro, no máximo um reconhecimento. E o reconhecimento é isso que está aqui, por exemplo, agora. Então, nós não temos que cobrar uma crítica literária, porque nós não temos aqui. Por exemplo, o Latito Filho escreveu naquela época, presidente da Academia de Letras, escreveu tal. Mas os livros passam, e nós nos acostumamos, colegas, a ir para os lançamentos do livro, vender aqueles 20 ou 30 naquele lançamento, e depois conversam entre si, e por aí fica. Nós guardamos os livros, quando produzimos outros, fazemos outro lançamento, prestigiando o lançamento dos colegas, e fica nesse pequeno círculo. Tá? Mas nós não podemos ver quem vai criticar o livro. Um colega escreve um artigo, a origem do livro, como foi o caso do poeta Paulo Machado, que escreveu neste último livro. Mas, no geral, nós não temos essa crítica literária para falar disso. Alguns livros que são de literatura piauiense mencionam os livros, tá? Livros que servem como índice, tá? Para que as pessoas tenham conhecimento. Mas não há essa crítica, a não ser fechadas, né? Como agora, por exemplo. Eu nem me atrevo, mestre, a mergulhar nisto. Não, aqui não dá para se atrever. Assim não. Assim não. Certo? Aqui é preciso uma aula para desenvolver. Então, eu coloco para o amigo e poeta, não sei se lembra, nós estávamos no sarau do poeta João Carvalho, em que você estava sendo homenageado. Era o poeta da noite. E que alguém veio perguntar sobre uma construção num poema seu que havia um erro de concordância verbal. E aí veio me perguntar, e a primeiro momento que eu olhei, eu digo, realmente aqui. Aí chamou e disse, aqui, poeta, tá vendo? O professor Nilson disse que tem um erro. Aí ele disse, não, isso aqui é assim assado. Que aí eu fui ler direito, eu digo, opa, não havia erro. É o que eu digo. Não é uma poesia para leitor desatento ou principiante. Mas tem uma pessoa que tem uma pergunta carinhosa para você. André, por gentileza. A outra pergunta, André. Boa noite, professor Nilson. Boa noite, Nelson. Gostaria de saber do Nelson quais são as principais influências na poesia dele e qual é o poder transformador da poesia. Um abraço. Boa noite, cara. Um abraço. Você te fala em pergunta difícil, muito difícil. Como é que eu vou saber? As influências, eu até já respondi sobre as influências. Eu escutei os primeiros, para se ter uma ideia, quando o professor disse que esse primeiro livro foi publicado com 24 anos, eu não tenho ideia de com quantos anos eu escrevi as poesias que estão aí. Certamente que não foi neste ano que ele foi publicado, foi antes. Né? As influências que nós temos, as primeiras influências, aquelas que vêm da infância e que ficam na nossa mente para sempre. Né? Você nunca vai esquecer o livro que você leu, começou com a poesia na infância. Aqueles que a sua mãe lia, os poemas de Olavo Bilac, O Trabalho, por exemplo, o poema de Navio Negreiro, que eu lia, a
partir dos textos da escola, do ginásio, lia para minha avó, e ela gostava, já com idade avançada, eu lia e eu gostava de ler para ela. Essas ficam enraizadas, né? E você lá na frente sente reflexo. Isso aí. Nesta época, nós não tínhamos muito contato com os livros mais modernos, modernistas, nós viemos ver depois. Mas nós já estamos formados. Então, há uma briga, né, entre o modernismo, o romantismo, que nós aprendemos no ginásio, né, o parnasianismo, e tudo isso. Então, as influências, e essas são boas, não estou dizendo que elas, pelo contrário, são a base da nossa formação poética. Vem de lá. Né? E daí, quando nós passamos a ver, a ler outros autores, a descortinar uma poesia diferente, moderna, né? De Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, né? Vinícius de Moraes, e tantos outros, Manuel Bandeira, e tantos outros que mostraram outros caminhos que nós devíamos seguir, como todos, ou a maioria, seguiram. Então, as influências são essas. Eu não sei se eu respondi a pergunta toda, porque a última é muito complexa. Se você quiser repetir, professor, eu não me lembro mais. Repete aí, André, por gentileza. O finalzinho que perdeu aqui. Boa noite, professor Nilson. Boa noite, Nelson. Gostaria de saber do Nelson quais são as principais influências na poesia dele e qual é o poder transformador da poesia. Um abraço. Qual é o poder transformador da poesia? Transforma a gente. Eu vou até responder isso no Caio, no final, em um texto que eu vou ler. Eu espero que não seja este que eu vou ler. Se for... Não, com certeza não. Com certeza não será. Não está aqui, não está aqui. Não. Pois eu vou ler um que talvez responda ao que o Caio perguntou. Aí você complementa com o outro. Chamado O Poema e a Máquina. Um homem mais outro homem não fazem um destino. Serão sempre um homem e outro homem a correrem como dois rios paralelos. Um trabalha o ferro extraído da terra e com todo fervor fabrica a máquina. O outro pastoreia um rebanho de palavras e, como para distrair estrelas, faz o poema. Cada um com sua linguagem, com sua ferramenta, constrói seu sonho. O ferro fundido em palavra funde a vida. A máquina é o poema de outro homem. O poeta quer decifrar a máquina que quer devorar o homem. Mestre, eu esqueci de dizer uma coisa entre muitas coisas dos seus textos que li esses 2 últimos dias. A ausência de pontuação no seu texto torna-o mais desafiador ainda. Faz com que o leitor fique mais atento, muito mais atento. Né? Eu acho que responde um pouco a pergunta do Caio. Né? Não sei se vai por aí. Mas existe uma terceira pergunta de uma pessoa que temos uma grande admiração por ele, eu e você. E muitos colegas nossos que estão aqui, que também são da área do direito. André, por gentileza, a última pergunta magna. Com os meus cumprimentos aos professores Nilson Ferreira e Nelson Nunes, pedirei licença para fazer algumas considerações preliminares que servirão de premissas à indagação com que pretendo contribuir para o debate do tema Direito e Literatura. Creio que o tema deve ser abordado sob 3 ângulos. O primeiro
diz respeito às faculdades de direito como ambientes propícios ao estudo da literatura. Recordo-me de uma observação muito interessante do professor e antigo ministro de Estado, Afonso Arinos de Melo Franco, salientando que durante o seu tempo de faculdade de Direito, na década de 1920, havia muito mais literatura do que direito nas faculdades do país. Realmente, das faculdades de direito partiram grandes nomes da literatura nacional que, tendo cursado a ciência jurídica, notabilizaram-se como prosadores ou poetas. Foi o caso de Jorge Amado, dos poetas Ribeiro Couto, Raul de Leone, Vinícius de Moraes, ou dos cronistas Rubem Braga e Fernando Sabino. De outra parte, as faculdades de Direito formaram bacharéis, notadamente na fase áurea do bacharelismo, que, sem prejuízo das suas atividades jurídicas, como grandes advogados ou magistrados, notabilizaram-se também como escritores, romancistas, críticos literários. Foi o caso do nosso José de Alencar e ainda de nomes como Gilberto Amado, o já citado Afonso Arinos de Melo Franco, ilustre professor de Direito Constitucional, de Alfredo Pujol, ocupante da cadeira de Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras e biógrafo do nosso grande escritor, de Inglês de Souza, romancista e, ao mesmo tempo, ilustre advogado. Então, esse é o outro ângulo sobre o qual nós podemos considerar a contribuição das faculdades de Direito para a literatura. E o terceiro enfoque, que é o que se apresenta aos nossos olhos mais recentemente e que deve ser objeto, creio, de uma consideração especial da nossa parte, refere-se à forma como a literatura pode contribuir para o estudo do direito e a formação do senso jurídico. Ultimamente, tem-se reconhecido que a literatura pode ser utilizada nos cursos jurídicos como um proveitoso método de estudo. E já há uma vasta produção literária nesse campo, mostrando de que modo isso pode ocorrer, assim como há também estudos que mostram a utilidade do cinema para o ensino jurídico. O recentemente falecido Gabriel Lacerda destacou-se nesse campo, e eu lembraria, na quadra atual, um nome de muito destaque, um ilustre advogado do Rio de Janeiro, José Roberto de Castro Neves, que tem coordenado e produzido obras importantes explorando esse veio
da literatura como método de ensino jurídico. Cito, entre outros trabalhos, do professor José Roberto de Castro Neves, os seus estudos sobre Shakespeare, sob o ângulo jurídico. Ele, Shakespeare, visto por nós, os advogados, ou o seu outro trabalho de muito destaque, Medida por Medida, o Direito em Shakespeare, são livros muito interessantes que mostram esse papel que a literatura pode ter no ensino jurídico. De modo que a indagação que eu suscito, procurando assim contribuir para o estudo do tema, é esta. O que acham os ilustres professores sobre o uso da literatura como método de ensino jurídico? E de que modo, especialmente, essa prática pode ocorrer no ensino jurídico do país, de modo a aprimorar os métodos de aprendizagem? Essa é a questão que eu suscito, reiterando a honra de poder participar deste debate tão importante. Aí nós que somos honrados pela participação do grande professor, grande jurista, Paulo Roberto Gouveia Medina, que esteve conosco na aula inaugural daquele nosso curso na ESA e fez o lançamento deste livro e que serviu também de certa diretriz para o nosso curso. Mas fique à vontade, poeta. Pois é. Primeiro, agradecer e dizer ao professor Medina que eu fico muito honrado com a sua participação e com a sua pergunta. Eu tenho o seu livro autografado desde aquela aula inaugural a que se referiu o professor Nilson. Mas, caro professor Medina, em primeiro lugar, eu não sou professor, não estou em sala de aula, nunca estive lecionando. Então, eu não tenho condições reais de falar sobre as faculdades. Mas a minha percepção de fora, de como amador, né, da literatura, eu diria que nós precisávamos, primeiro, fazer um grande movimento de conscientização, mesmo antes de mudar a lei ou de criar disciplina, que isso não é viável, porque nós podemos utilizar as próprias disciplinas que existem para fazer programas com a análise das obras literárias. Nós precisamos conscientizar professores para que eles possam levar essas ideias para a sala de aula e depois isso se transformar numa prática, né? Porque nós temos facilidades hoje com a internet, com o cinema, com os livros. E eu digo, fazendo um parênteses com relação ao cinema, faço apenas uma observação, que, na verdade, o cinema é muito importante, mas nós temos que ver que por trás de todo filme tem um autor. Por exemplo, O Mercador de Veneza. Você pode assistir no cinema, na Netflix ou em outros canais, no Video Prime, mas por trás tem o autor, o diretor do filme, que escreve o filme, o roteiro, mas a obra é de Shakespeare, sempre será. Né? Então, voltando à questão do ensino jurídico, nós podemos fazer isso, uma forma de conscientizar as pessoas que vão ministrar essas aulas. Levar, por exemplo, professores, como o Nilson, como nós fizemos lá na Escola de Advocacia, na qual o senhor participou na aula inaugural. Levamos um professor para que ele fale sobre a literatura, fale sobre linguagem jurídica. Então, isso vai incentivar, instigar os alunos e aos professores também a utilizarem a literatura como método de ensino.
perfeitamente factível. Quando eu fiz assim, não foi para voltar a pergunta, não. Foi porque antes de o roteirista de um filme, antes de um diretor de um filme, ele tem que primeiro beber aquele livro, ele tem que internalizar aquele livro, porque senão não consegue transformar em cinema, em teatro, em coisa nenhuma. Né? E aí, como você disse, por detrás existe primeiro quem? O criador da obra, o escritor. E já que estamos falando em escritor e obra, aqui nós temos aqui alguns colegas chegando, e eu queria registrar aqui duas pessoas que chegaram agora. Francelino de Jesus Lima, professor de língua portuguesa, literatura, depois tornou-se advogado e seguiu a carreira nessa outra seara, e grande leitor e admirador de poesia. Aqui está ele. E aqui o encontro de dois poetas piauienses de uma geração após a nossa, que é o Caio Negreiros e Vidal Neto, que são da geração mais moderna. E eu estava aqui fuçando, procurando os dois, só achei um deles, que é este livro. Olha a cara do Caio aqui. Este livro que está velhinho, Caio, velhinho, estragado pelo tempo, pela chuva, pelas goteiras da vida, surgiam aqui por conta, né, do tempo, mas livros de 1993. Está ficando velho também, cara. E um livrozinho bem simples, mas já era a proposta de fazer poesia. Isso aqui é do Caio Negreiros. Acredito que tenha sido o primeiro livro dele. Tem um outro que é dele com o Vidal Neto, mas infelizmente eu não achei agora. Procurei aqui, infelizmente não achei. E o próprio Caio faz uma colocação interessante. Ele diz que, só para registrar, que o Nelson, que ele chama com essa intimidade, tem lá seus motivos, tem parentesco com Torquato Neto. Você nunca tinha falado disso para mim. Sim. Fale agora. Não se cale para sempre. Não, somos parentes, primos. Elida Rocha Nunes era irmão da minha mãe, Aroli da Rocha Nunes, que depois ficou Aroli Nunes Figueiredo. Então, nós somos primos legítimos. Pois é um bom tema falar do Torquato. Já fica aí o mote para a gente voltar outro dia para falar do Torquato. Ou do Torquato em seu próximo livro. Perfeito? Vamos para o nosso epílogo. Sim. Poeta, qual livro você está lendo? Eu leio sempre, intercalando com obras técnicas de direito e com poemas, que eu considero cada poema uma obra. Não é? Eu tenho toda a poesia de Ferreira Goulart em um volume imenso, mas para mim cada poema é uma obra. Então eu li uma obra, um poema. Mas livros propriamente dito. Eu li recentemente Uma Breve História da Humanidade, do historiador Yuval Noah Harari, pronúncia pode não ser essa. Estou lendo agora sobre a tirania. São 20 lições do século XX para o presente. Um livro de textos curtos do historiador norte-americano. Mostra aí pra gente. Timothy. Não, isto. Ótimo. Maravilha. São livros com textos curtos e fáceis de ler, embora tenha que ser lido e relido. Por isso que não é fácil largar, ler em 2 minutos num dia. E eu queria só destacar, professor, dentre vários temas que são ligados à política e outras coisas, a atenção que ele chama para o trato da linguagem, dizendo que as pessoas devem ler, se cercar de livros.
Eu ainda não li o livro todo, esse capítulo, inclusive para entender, para se ler. Mas é uma página. É um livro que eu recomendo. Eu sei, a segunda pergunta eu sei, seria para você indicar um livro seu, mas eu sei que os três livros, é isso? O livro inaugural, não existe mais, claro. O segundo, muito menos. Inclusive, o poeta me fez essa honraria de me dar os últimos exemplares que tinha. E este eu já tinha de antes, que é o terceiro livro. E este ainda não. Mas os outros dois devidamente autografados, que ficam aqui na minha coleção. Mas a pergunta eu vou mudar a pergunta. Quando podemos esperar o próximo livro de Nelson Nunes, do poeta Nelson Nunes? Ou do cronista Nelson Nunes? Ou do contista Nelson Nunes? Não, eu nunca me enveredei. O máximo que eu, além da poesia, o máximo que eu me arrisco é fazendo artigos que eu chamo de ensaio, nós somos ensaio. E talvez eu tenha um projeto para fazer isso. Ou um livro de ensaios, com alguns artigos que eu possa já ter escrito e outros para completar, e a antologia ou um próximo livro. Mas também não tem prazo, não. Certo. Então, vamos ficar à expectativa, avisa na hora que estiver no ponto. A terceira e última pergunta, antes que nós anunciemos quais são os nossos próximos convidados e tudo mais. Terceira e última pergunta, e eu me calo em perguntas por aqui. Qual foi a pergunta que eu não fiz ao poeta? Eu acho que fez todas. E achei bom você esquecer de algum, porque eu não saberia nem responder. O senhor se me permitir, fazer uma conclusão respondendo aquela pergunta do Caio Negreiros, que fez lá na frente, que eu disse que ia responder. E esse texto que eu quero responder é exatamente fazendo aquela conexão entre literatura e arte. A questão se a ciência do direito sufoca a arte do direito. Ou sobre quem pensa que uma atrapalha a outra. Eu acho que se completa. Então, eu gosto de permissão para ler um pequeno texto em relação a isso, e que pode ser que responda também a pergunta do Caio. Por outras vezes. Não, mas segura aí que não terminou ainda, não. Segure um pouquinho. Não, segure, terminou, não. Nós temos aqui, poeta, uma campanha de arrecadação de livros. A pretensão é que no final do ano nós tenhamos um bom volume de livros para doar para uma biblioteca comunitária, não pública, comunitária. E a gente pede não só aos convidados, mas a todos os nossos ouvintes, o amigo Nery Lima, que entrou agora, o Samuel Nascimento, que entrou agora, a Francisca Lúcia, e aos outros que estão entrando depois, o Felipe Figueiredo, já havia falado, a Vitória Mota, o Adalmir de Moura, e os outros que estão aí. Que tiverem de livros que vocês já leram, sabem que não vão ler novamente, ou tem em duplicidade, doem para nós, para que nós possamos fazer a construção dessa biblioteca e multiplicar essa capacidade de transformação que é o livro. Eu recebi hoje pela manhã mais 2 presentes que vieram de muito longe, vieram de Brasília. Este livro é do nosso amigo aqui, já presente, Edmilson Caminha, né? O professor Beethoven e o Ladrão, e mandou também este Edmilson Caminha, A Solidão no Programa do Jogo. Então, mandou estes 2 exemplares. Aí eu fico com pena, porque na hora que o colega autografa, aí eu não tenho mais como dar para ninguém. Aí aqui é meu. Então, manda 2. Um para mim e outro para eu dar. Ou então não autografa, porque eu não dou para ninguém. Tá? E eu tenho aqui 2 livros. O meu
né, a reforma ortográfica, eu quero fazer aqui o sorteio de 2 exemplares. E eu queria que o poeta me dissesse uma hora exata, hora com minutos de fração, se tiver, de 19h30 para cá. Diga um horário aí. 19h50. 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 Nós temos aqui a Melissa Bete Barros. Aqui está mais próxima. Melissa Bete Barros. Não sei se é de Teresina, depois manda uma mensagem para nós para saber de onde é. Ganhou o primeiro. Diga outro, mestre. 20h30. 20h30. O mais próximo que nós temos aqui, de 20h30, é o Adalmir de Moura. Adalmir de Moura. Então, o Adalmir de Moura e a Melissa façam depois, entrem em contato comigo para que eu possa entregar-lhes os 2 livros. E só uma coisa que me agrada bastante. Hoje eu recebi uma mensagem da nossa entrevistada do programa anterior, que foi a Vanessa Trajano, que mora em Brasília, e disse que, após o programa falar dos livros, mostrar e divulgar os livros que ele ainda possui, ela disse que vendeu horrores de livros. Então, eu fico feliz, que bom, isso é sinal que as pessoas estão assistindo, não só ao vivo, mas também estão depois indo assistir, quem perdeu o horário por algum compromisso, estão indo assistir, fica no YouTube. O próximo convidado, André. O André cochilou. Então, veja, o nosso próximo convidado, ainda estamos amarrando certos detalhes, mas provavelmente seja só questão porque ele trabalha na Petrobras e passa 15 dias em alto mar e 15 dias em terra. Então, nós estamos negociando aí para ver essa escala dele. Dando certo, o nosso entrevistado será o autor de Mulheres Fantásticas, o Cláudio Arcanjo, que é poeta, que é contista, que é editor, tem uma editora maravilhosa, esses livros são belíssimos, inclusive quero apresentar ao Nelson Nunes depois esta editora, porque vale a pena a qualidade do trabalho deles. E peço que divulguem, que convidem as pessoas, agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Entra aí a poetisa de Niterói, Concita Cordeiro. E, poeta Nelson, somos gratos pela partilha de sua bagagem conosco e agradecer ao nosso público e pedir a você que encerre o programa com um poema para a honra e glória dos nossos ancestrais. Muito obrigado, poeta. Espero que tenha sido do seu agrado, como foi do meu e de todos que estão aqui vibrando com as suas colocações. Fique à vontade para encerrar o programa. Eu que agradeço, professor Nilson, pela oportunidade de falar sobre literatura, arte e poesia. E eu quero aqui também agradecer as pessoas, muita gente querida, conhecida e querida, que eu não vou nominar, porque senão vou esquecer alguns. Mas muito obrigado a todos. E agora, para encerrar, nós tratamos aqui da questão da ciência e da arte jurídica. Há pessoas que concordam, outros que discordam. Eu, repito, acho que uma coisa não exclui a outra. Antes, elas se completam. Então, eu escolhi para encerrar um pequeno trecho de um texto deste livro, pequeno grande livro, A Arte do Direito, de um jurista, famoso jurista italiano,
Francisco Candemucci. Isso escrito em meados do século passado, não sei a data. Então, eu peço permissão para ler esse pequeno trecho, que seria como e para ilustrar essa diferença entre os que pensam o direito como ciência e aqueles que pensam o direito como arte. Então, neste livro, eu colhi esse pequeno trecho. Diz o jurista italiano: justamente está nisso a diferença entre a minha juventude e a minha velhice de jurista. O jovem tinha fé na ciência, o velho perdeu. O jovem acreditava saber, o velho sabe não saber. E quando ao saber se acrescenta o saber de não saber, então a ciência se converte em poesia. O jovem se satisfazia com o conceito científico de direito. O velho sente que nesse conceito se perde o seu ímpeto e o seu drama, e, portanto, a sua verdade. O jovem não acreditava naquilo que vê. O velho não acredita mais, senão naquilo que não pode ver. E com o escopo de representar essa terra, onde os homens se amam e, amando-se, alcançam a liberdade, serve pouco até a poesia. O jurista gostaria de ser músico para fazer como os homens pudessem sentir o seu encanto. Muito obrigado. Obrigado a você, mestre. Um grande abraço. E lembrando que o professor Paulo Medina também foi convidado e está vendo questão de agenda. É um outro bate-papo interessante futuramente. Mestre, muito obrigado por tudo e até qualquer hora aqui na Confraria Camões. Um grande abraço. Boa noite a todos. Um abraço a todos.